Olá pessoal, tudo bem? Hoje nossa atividade é de língua portuguesa, das páginas 204, 205, 206, 207 e 209. A 208 não iremos realizar, ok? Abram na página 204, coloquem a data de hoje. Nós iremos fazer a leitura de um texto. O nome do texto é Entrando no Quarto Misterioso, do autor Adriano Messias. Acompanhem a leitura do texto junto comigo. Vamos lá? A chave que abre a porta daquele cômodo sempre fechado, construído atrás da despensa ao lado de velhos barris de carvalho, é pesada e feita numa mistura de cobre com alguma outra coisa. Tem aquele tom esverdeado que a gente chama na roça de zinabre. Conta-se que antes de o sítio de meus avós existir, havia um casebre erguido sobre um lamaçal. Quando meu avô construiu a casa no local que se erguia a tapera, havia um pequeno cômodo que resistia ao tempo. Estaria vazio, não fosse a ruína de um antigo tear para afiar algodão. O tear original sumiu, contou-me Bá, certo dia. Daí minha falecida bisavó comprou um tear novo e começou a trabalhar no mesmo local em que encontrou o tear antigo. Daqui em frente fica uma lacuna. Muito tempo atrás, as pessoas não tinham o costume de registrar acontecimentos como fazemos atualmente, e por isso sentimos que os quebra-cabeças do passado ficam sem algumas peças importantes. Porque aquele casebre não foi demolido de todo e porque foi conservado um pedaço do mesmo no corpo da casa do sítio? Ninguém nunca soube explicar isso. O que ouvi dizer é que o quartinho de taipa original é hoje aquele quarto fechado que vou abrir esta noite. Todos dormem nos quartos que ficam além da salona, e se tenho olhos que me respeitam, devem ser apenas de almas boas que vagueiam próximas às janelas que dão para o quintal. Nem o gato Eurípides está me acompanhando. Estou sossegado para colocar a chave na tranca, porque será tão gostoso abrir portas, ver o que há do outro lado das coisas. Você já fez isso? Já olhou pelo buraco da fechadura para ver alguém tomando banho? Estou com muito medo agora e, para não despertar ninguém, uso minha lanterna de bolso. Faço 2 voltas com a mágica chave, clac, clac. Foram os sons da fechadura de ferro. Um tanto decepcionado, entro em um cômodo aparentemente normal, apesar do escuro quase absoluto. Sinto um cheiro de lugar fechado com o ar parado. Fecho a porta. Procuro o acendedor. Encontro um daqueles bem antigos de pendurado por um fio preto que desce do teto e a gente aperta o interruptor. Com um clique, tenho luz elétrica. Que bom! Vou começar a investigar. Vejo uma sala ampla. Não imaginava que fosse tão grande assim. Do lado de fora parecia minúscula. Sobre mim há muitas teias de aranha. Ao lado, mais teias, descendo do teto ao chão, formando um chale grotesco. As aranhas, contudo, parecem estar dormindo. Não há minha, só para eu elogiar o trabalho de fiação. Do que eu tenho medo agora? Tenho medo da velha de um olho só que minha tia Clara me falou. De morcegos não tenho medo, não. Há um bem em cima de mim que deve ser parente do morcego, Eugênio, da casa de minhas 3 tias tricotadeiras. No forro de Planli,
palhinha trançada. Há um buraco que deve servir de entrada para que muitos bichos da noite se abriguem. No centro do cômodo, vejo um tear enorme, lindo, se bem que empoeirando, mas com fios ainda esticados. Em meu costumeiro caderno de anotações, o caderno de segredos misteriosos que sempre trago comigo por toda parte. Fiz pesquisas sobre tear e roca para a aula de História de Minas Gerais. Vou aproveitar a luz que acendi para ler algumas partes para você. O tear era uma peça muito importante para os habitantes do sul de Minas e ainda em cidades que vivem basicamente de artesanatos de fiação. A roca é um instrumento menor que parece tecer um pedal, um fuso, que é aquilo que espetou a bela adormecida antes dela adormecer. Claro, no conto de fadas. Quando comecei a ler, percebi que era eu, analfabeto de tear. Vou explicar. Descobri, brincando de palavras cruzadas, que podemos ser analfabetos de muitas coisas, não só de letras, números e interpretações de texto. Quem sabe pintar é meio analfabeto de pintura. Quem não tem educação é analfabeto de boas maneiras. Assim, quem não sabe o que é um tear e nada entende de fiação, realmente é um analfabeto no ramo. Angustiado com essa história do analfabetismo que nos rodeiam, tratei de entender um pouco mais sobre um tear e uma roca. Arrumei um desenho de um tear antigo e escrevi o nome das partes para você entender melhor. Veja o desenho e acompanhe minha explicação. Um conjunto dos fios esticados é chamado de urdume. Quando há vários conjuntos de fios esticados, chamamos de trama. Palavra legal, pois também dizemos assim: a trama do filme de suspense é muito bacana. É que a vida é um tear. Temos nossos fios também, não é? E temos ainda as tramas e os tecidos e os textos. Mas voltemos da filosofia. Este tear que você está vendo no desenho é chamado tear de pedal. Os fios trabalhados podem ser em algodão cru, tingidos ou não. Na trama, eles são assados no sentido transversal do tear com auxílio de uma agulha chamada navete. A trama é passada entre os fios da urdidura com uma abertura entre os fios ímpares e pares denominada gala. Alguns teares também precisam de um pente, mas não é aquele de cabelo. Um pente é um objeto que permite levantar e abaixar alternadamente os fios da urdidura para liberar a abertura da cala e a passagem da trama. Entendeu? Parece meio complicado, mas não é. Agora veja uma roca no outro desenho que fiz. É um instrumento usado para manufatura de fios artesanais por fiação manual. Com a roca podemos fiar fibras de origem animal, lã de carneiro e de cabra, por exemplo, vegetal, algodão, vinho, rami, juta e até sintética, descoberta mais recente. Vovó sempre diz: cada roca com seu fuso. É um velho ditado, ou seja, cada um na sua. Tudo isso faz parte da pesquisa que fiz. Você percebeu esse piscar? Acho que a lâmpada vai queimar, pois está piscando sem parar. Deixe-me investigar melhor. Ao lado do tear está a roca, mas quebrada, que pena, além de muitos sacos com fios e lãs ainda não fiadas. Gostaria de entender melhor como a roca funciona. Que surpresa! Tem um visitante, uma voz esguaniçada e com tom maligno deu-me um susto, vindo de trás. Olho e me espanto. É a velha de um olho só.
Deve ser ela, tia Clara estava certa, minha alma líquida se congela de medo. Quer que eu lhe descreva o que vi? Pois bem, pessoal, essa foi a leitura do primeiro texto. Aqui no slide não dá para ler muito bem, mas como você tem o EMAI e está com a página aberta, você está acompanhando a leitura. Põe uma régua, põe o dedinho e acompanhe a leitura. Vamos para o texto 2, que é a continuação. A velha de um olho só. A aparição deve ter uns minutos, uns 2 metros de altura. De mulher, ela conserva apenas alguns traços e o vestido roto. Esguia, fina como bambu. O rosto mal se vê atrás da alta gola do vestido preto remendado, e os poucos dentes que tem são roxos. Na cabeleira desfiada, um lenço sujo seguro os poucos fios de cabelo presos em espaços tufos aqui e acolá. A velha ria-se de maneira torta, virando a boca para o lado, como as antigas senhoras que fumavam cachimbo em demasia. De dentro daquele corpo esquelético ainda saiu mais uma frase: peste, vou aprisionar você para sempre nas tramas deste tear, como fiz com os outros. Achei tão previsível aquela figura. Até aqui pôs sem cerimônia alguma. Ela parece ter se desligado de minha presença. Puxou uma velha cadeira que acompanhava o mobiliário rústico daquele quarto e se assentou relaxada, as pernas abertas sob o vestido. Lembro-me de uma imagem que vi na igreja do Rosário em Larvas e depois vi em outras igrejas de Minas. Chama-se Santo de Roca. Trata-se de uma figura de santo montada sobre uma armação de madeira, um santo vestido. Quando o barroco era mais pobre, as irmandades religiosas de Minas Gerais não tinham dinheiro para imagens caras em madeiras, nobres e outros materiais. E assim iam segurando uma profusão de bonecos nos nichos e altares das igrejas, quase todos feiosos, magérrimos, tristonhos. A bruxa lembrou-me um desses santos. Ela não era daquela assombração que riam fácil, mas se gargalhasse alguém a escutaria? Duvido. O incômodo que abria é muito isolado do resto da residência. Após uns segundos, assentada despojadamente, ela aponta no tear. Dirijo meu olhar para as tramas esticadas. Vejo nelas formas diferentes nas cores dos fios. Percebo o rosto assustado de vários outros garotos e garotas desenhadas pelo algodão. É uma coisa bizarra e amedrontadora. Então, encaro a velha e percebo que seus 2 olhos não são mais do que rasgos fechados. Na testa, sob um tufo de cabelo que se jogou para o lado, estava um olho negro e, sem dúvida, com um bastão de um velho casaco, fixo em mim. O hálito que rodeia a mulher é antigo, tem o bafo de 1000 mofos e de bolores de centenas de anos. Sinto uma coceira insuportável no nariz e penso de imediato no medicamento antialérgico que trouxe na mochila. Dessa vez o que me dá medo não é o que conversamos, mas o silêncio que nos aproxima. A velha bruxa está no outro plano de medos para mim. Acho que é o plano do indizível. Falei difícil, mas não vem outra palavra agora. Ela nada diz, mas ela expressa o que ela é. André não passa de uma velhota, uma bruxa maluca, grita minha consciência. Não tem disso, na hora do medo até boi brabo amansa, até Giló fica doce. Sou tudo isso, mas pensa que sou rapazinho, fio minhas tramas e delas tiro o que bem quero. Estou aprisionado, imóvel por um estranho feitiço, mas por medo do que feitiçaria,
Sinto meu corpo adormecendo e não paro de lembrar dos rostos dos outros meninos nas tramas do teatro. Eles me olham com desespero, como se pedissem ajuda sem poder falar. Está curioso para saber da Roca e do Fuso, André? Vou lhe explicar tudo, enquanto você vai meditando suas caraminholas, resmunga a aparição. Um cenário horroroso se forma sobre as tramas, no lugar em que havia a imagem dos rostos dos meninos. Enquanto ela narra sua história, eu vejo os fatos se desenrolando, como em um filme. Sou a velha de um olho só, fiandeira de roca, pego fibras finas, junto uma primeira torcida do polegar e do indicador. É assim que vou fazendo crescer o fio. Então, com o fio crescendo, enrolo no fuso, girando rapidamente pela fiandeira, usando polegar e indicador, o dedo médio na ponta superior do fuso, rodo da esquerda para a direita como um peão preso a fio, que vai torcendo e vai se enrolando, formando a maçaroca. Da maçaroca, o fio é tirado e enrolado em um novelo e está pronto para ser trabalhado. Ela vai gesticulando, faz uma mímica perfeita, não consigo tirar os olhos de suas mãos finas e duras. Quando me sinto desfalecer de cansaço e medo, sou surpreendido por Eurípides, que a tudo respeitava. O gato com certeza tinha entrado sem que eu ouvisse. O pulo que ele deu no cangote da velha me tirou do torpor hipnótico em que estava. Fui salvo por um gato, quem diria? E depois dizem que gatos e bruxos se amam, nem sempre. Meu impulso, primeiro, antes de fugir, é tentar arrebentar as tramas e libertar aquelas almas aprisionadas. Meu tempo é curto, entretanto, Eurípides, como se fosse gente, me fez um sinal inteligente, com uma das patas para que eu fuja, enquanto tenta arranhar o rosto da velha de um olho só. Enfio apressadamente a chave na fechadura e ainda vejo a velha furiosa. Antes de trancar a porta, quando estou a salvo na cozinha, além da despensa, do quarto mal assombrado do tear, dirijo-me à salona de visitas. Preocupo-me com Eurípides. Como ele sairá de lá? Talvez alcance a abertura até o lado de fora da casa. O silêncio da casa me assombra também. O carrilhão da parede marca meia-noite, mas está parado. Já passam das 3 da madrugada no meu relógio de pulso. Eurípides mia do lado de fora da casa. Encontrou o seu próprio jeito de sair daquele quarto de fiar. Abro a porta da cozinha e o deixo entrar para debaixo do fogão a lenha, como se nada tivesse acontecido. Espreguiça-se para dormir ronronando. Minha inquietação se move a realizar uma experiência sobrenatural. Dou corda no grande relógio do meu avô. Por que será que o relógio parou exatamente à meia-noite? Acerto para as 3:05, que é a hora que marca no meu. Pego novamente a antiga chave esverdeada e abro a sala maldita. É como eu pensei, nada, tudo calmo. Ainda olho aterrorizado para as tramas esticadas no tear. Agora são somente velhos e empoeirados fios encardidos pelo tempo. Escancaro a única janela do cômodo, respiro o ar da madrugada e vejo multidões de vagalumes buscando namoradas nos pastos mais além do terreiro. Pelo que entendi, somente com o relógio parado à meia-noite é possível entrar em contato com aquela criatura maligna. Deus me livre voltar a encontrá-la, mas preciso fazer algo para libertar aqueles prisioneiros. Tenho de pensar. Amanhã cedo consultarei minhas tias. Boa noite. Espero conseguir dormir. E você? Assim acabou o texto, né? Dá uma pausa no vídeo, vai tomar um copo de água para podermos fazer a atividade da página 209, ok?
Depois de você tomar a água, vamos lá. Vamos ver quadro comparativo dos dois contos. Vamos ver? Preencher somente a coluna do conto 1, agora nesse momento. Enredo. Enredo também é conhecido como trama ou intriga e tem a função de dar sequência à narrativa e localizar o leitor em relação à sucessão de acontecimentos, dando ênfase à causalidade. Conflito. Conflito pode ser definido como uma situação-problema vivenciada pelas personagens em uma narrativa. No caso do conto, por ser um gênero curto, o conflito costuma ser único. Pessoal, preencham então agora, dá uma pausa no vídeo e preencham sobre o conto 1, combinado? Hora da correção, só venha para esta página depois de você ter preenchido. Qual é o enredo do texto? Conto 1. André resolve conhecer um quarto misterioso que sempre fica fechado. Esse é o enredo. Onde e quando a história se passa? A história se passa em uma casa antiga da família de André. Acontece durante uma madrugada, entre meia-noite e 3h05. Quem são os personagens? André, que é o narrador, ele é o narrador personagem, o gato Eurípides e a velha de um olho só. O narrador participa da história? Sim, o narrador participa, ele é um narrador personagem. No texto aparece o eu nas frases, do que eu tenho medo agora. Essa é a prova de que é um narrador personagem. Qual é o conflito da história e como ele é resolvido? A luz costuma piscar, a velha de um olho só aparece e começa a falar com André. O gato Eurípides pula no cangote da velha e André foge. Como termina? Ele volta ao quarto e vê que está tudo calmo. Diz que voltará outro dia para libertar os prisioneiros. Que outra sugestão você daria para o final da história? Pensa aí, pessoal. Como você acha que poderia terminar? Assim terminou. E você? Como você terminaria? Escreva aqui. Depois de escrever, pessoal, hoje a nossa atividade ela foi um pouco longa, porque lemos o texto, os dois contos inteiros juntos, ok? Agora, após terminarmos, vocês vão estar conferindo, deixando o seu livro bem certinho, ok? Beijos, pessoal, e até a próxima! Podem tentar responder agora sobre o conto 2 que nós lemos. Beijos!